Olá, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham neste dia de quinta-feira. Mais um culto que nós estamos chegando pela internet aí no seu lar e queremos que você seja abençoado por Deus. Esse é o nosso intuito, a nossa intenção, o nosso desejo, que Deus possa te alcançar. Ele venha te abençoar você, a sua família, com os hinos que serão entoados, a ministração da palavra, o texto que vai ser lido, que introduz este culto. Tudo isso é para a nossa edificação, tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. Você que está aí na sua casa, não pôde vir ao culto, daqui a pouco você pode estar abrindo a sua Bíblia juntamente conosco, lendo a palavra de Deus. Nós estamos aqui em pequenos números, mas disse a palavra de Deus que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Nós temos aqui aproximadamente 6 pessoas, então que já dá mais de 2, né? Eu gostaria que os irmãos se colocassem sobre os pés. Nós vamos dar abertura a este culto, orando, apresentando as vidas ao Senhor. E logo em seguida, pastor Ricardo, pastor da congregação Saron, que é essa congregação aqui, estará louvando ao Senhor e nós juntamente com ele. Logo após, nós prosseguindo com este culto. Vamos orar? Querido Deus e Senhor, nosso Pai Celestial, nós adoramos ao Senhor porque primeiramente o Senhor nos amou ali na cruz do Calvário. Deu-nos esta oportunidade, Senhor, de vir aqui até a Tua casa para prestar um culto ao Senhor. Vem nos abençoar de uma maneira gloriosa, abençoar os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam chegar aqui, Senhor. Tu conheces, Tu sabes as necessidades de cada um. Ó Deus, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre cada lar, cada família, para que o Senhor possa abençoar ricamente a cada um. Deus de toda a glória, seja conosco. Abranja o nosso coração, encha ele da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito, e que nós saímos daqui, ó Deus, mais do que nunca, fortalecidos pelo Teu Espírito, fortalecido pelo ensinar da Tua palavra. Ó Deus, Te adoramos e Te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Vamos ouvir pastor Ricardo louvar o Senhor. Não dá para... Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando ao Senhor com o hino da harpa 169. 169, vamos estar adorando ao Senhor, amém? Quantos conhecem esse hino? Conhece, Saulo? Conhece, Sebastião? Que bom, né? Hino maravilhoso. Então nós saudamos os nossos ouvintes com a paz do Senhor e vamos estar louvando ao Senhor com esse hino. Jesus me ama.
posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e aí caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Volta a palavra para o irmão Sebastião. Nós vamos para o texto bíblico e eu gostaria que você que está nos acompanhando abrisse a sua Bíblia juntamente conosco, acompanhasse a leitura bíblica. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, nós estaremos lendo esta leitura que introduz este culto. Nós estaremos fazendo isto. Romanos, capítulo 5, verso 1. Você que está aí, assistindo, ouvindo, você tem a oportunidade agora de estar nos acompanhando e lendo aí. Quem sabe hoje você não teve a oportunidade de ler um texto bíblico, mas agora você tem, você pode fazer isso. Ler a Bíblia é a coisa mais importante que o ser humano já pôde encontrar na vida. É ele manusear a palavra de Deus. Porque ela fechada é um livro, mas quando abrimos, é a boca de Deus falando conosco. Não é verdade? Vamos lá? Você aí me ouvindo aí? Preparado? Vamos ler? Então vamos ler. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Oh, aleluia! Lindo, não é? Que coisa linda! Sendo por ele agora nós alcançamos a reconciliação. Éramos perdidos, mas agora fomos redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. Somente esse sangue poderia limpar-nos, tirar-nos da nossa vida aquilo que impedia a nossa entrada no céu. Hoje nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, onde muitas pessoas já partiram para a eternidade. Até muitos dos nossos pastores e irmãos. E deixou conosco a saudade, bonitas lembranças de pregar o Evangelho aqui para muitas pessoas. Mas de uma coisa é certa: reina da eternidade. Naquele dia em que o Senhor chamar a igreja para ser arrebatado, diz a Bíblia que eles ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, encontraremos com Ele nos ares, em um corpo transformado, para adentrar a cidade santa e receber de Cristo o nosso galardão. Tá bom? Se isso te alegra aí onde você está, dê glória a Deus, agradeça ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na sua vida e também nas nossas vidas. Nós iremos orar, agradecendo a Deus por esse texto sagrado. Logo após, novamente é com você, pastor, louvando o Senhor. Saulo, tá bom. Logo após, o jovem Saulo estar orando em favor das famílias, em favor de todas as pessoas. Isto é, uma intercessão em favor das pessoas. Mas eu quero orar a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de poder estar lendo a sua palavra com muito vigor, com muito entusiasmo, com muita alegria no meu coração, fazendo isso, fazendo que isto chegue até a sua casa. Querido Senhor, eu louvo a Ti, meu Deus, por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Que grande oportunidade é essa? A Tua palavra, Senhor, ela nos dá apoio de que nós somos justificados pela fé. Ó Deus, somente o Senhor pôde um dia nos purificar de todo o pecado, tirar, ó Deus, as nossas culpas, através do sangue do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive, aquele que reina para toda a eternidade.
Te agradecemos, ó Pai querido, em o nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Saulo vai estar aqui deixando a sua participação, viu? Logo após aquele vai estar louvando o Senhor e já já nós estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Tá. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor. Nós vamos orar pela família e acho extremamente conveniente falar de família. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Acho que nesse momento de pandemia, de sofrimento e às vezes de extrema calamidade, entendemos o conceito de unanimidade, de corpo, de totalidade. A importância de cuidar do outro, a importância de se importar com o outro. Não só com a família em si, mas com os demais. Porque se os de fora não cuidarem de si, poderão atingir a nossa família. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior que o infiel. Vou ler novamente. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior que o infiel. Algumas traduções vão dizer: se alguém não tem cuidado da sua família, dos seus parentes. E aqui eu quero fazer com que você reflita um pouco sobre isso. Acredito que a oração é a forma mais eficaz de se cuidar de alguém. Porque você deixa essa pessoa, esse alguém, ou essas pessoas, ou esses alguém, no cuidado de alguém que pode cuidar. Tem total controle, domínio e vontade de fazê-lo. Com isso, eu quero incentivar você a orar comigo. De pé, todos que estão aqui, e você que está na sua casa, levando total consideração que a sua voz, a sua palavra, também terá levado em consideração. Em Atos, você vai ver, em Atos 2 especificamente, o poder da unanimidade em oração. Quero, por favor, que você me acompanhe. Ore por aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que estão viajando, aqueles que estão chegando, aqueles que puderam chegar, que estão na igreja, aqueles que não estão em casa, e aqueles que estão fora do país. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, porque sem o Senhor jamais estaríamos aqui. Sem o Senhor, sem a permissão do Senhor, jamais chegaríamos a este dia. E por isso nos alegramos, por isso agradecemos. Pai, eu não quero orar somente pela minha família, de forma exclusiva, mas por todos aqueles que estão me ouvindo, e por aqueles que não estão. Senhor, eu quero orar pelas nossas autoridades dentro do nosso país, para que guiem o nosso país na direção da prosperidade, na direção daquilo que o Senhor deseja para o povo que serve ao Senhor. Porque eu sei que a autoridade é constituída por Deus, e ela está lá para que cuide do povo de Deus. Pai, eu quero orar pelas autoridades do município, para que, Senhor, cuide de cada um, de cada família, de cada lar, das ruas, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que esteja com cada um de nós, com nossos parentes que estão longe, com as pessoas que nos importamos, com as pessoas que nós amamos. Pai, proteja-os com a sua poderosa mão, sustenta-os com o teu poderoso poder, com a tua graça, com a tua benignidade, com a tua vontade, com a tua bondade. Esteja conosco, Senhor. Dias difíceis chegaram. Eu sei que o Senhor nos avisou a respeito deles, que iriam chegar. E o Senhor ainda nos disse para continuarmos prosseguindo, jejuando, orando, vigiando. E aqui estamos.
porque o Senhor até aqui nos sustentou. Senhor, jamais conseguiríamos chegar aqui. E só o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Só o Senhor pode nos dar a direção em meio a tanto sofrimento. Senhor, protege o teu povo. Protege aqueles que acreditam no Senhor. Protege os familiares daqueles que acreditam no Senhor. Traz a conversão àqueles que não são convertidos. Traz, Senhor, a mensagem de amor a todos aqueles que ainda não ouviram. Senhor, esteja conosco, não só hoje, mas para todo o sempre. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa o irmão Saulo. Deixa eu dizer para vocês que estão aqui e que nos assistem, porque daqui a pouco estaremos ouvindo a Kelly louvar o Senhor. A mensagem do Evangelho, ela não é uma alternativa de vida. O Evangelho é a solução. Ainda mais, é uma questão de vida ou morte, porque dele depende a salvação de todo homem. Pense nisso. Você pode viver aqui 50 anos, 100 anos, se o Senhor permitir, mas o difícil é você partir para a eternidade sem conhecer Jesus, sem aceitá-lo, Jesus. Tá bom? Pense nisso aí. Nós estamos te orientando. Estamos vivendo os momentos finais da igreja do Senhor aqui na terra. E precisamos de falar isso para você. Quem sabe não desperta em você um anseio, um desejo de se aproximar a cada dia, cada instante da pessoa bendita de Cristo Jesus. Tá bom? Não saia daí não, viu? Daqui a pouco, aquela mensagem para os nossos corações, pelo pastor da igreja. Enquanto agora nós vamos ouvir a irmã Kelly, que estará louvando ao Senhor com um hino. Som. Amém, glória a Deus. Quantos creem que a nossa oração é levada até o Pai? Você que está aí na sua casa pode levantar a sua mão e agradecer a Deus de todo o coração, com gemidos e palavras do seu coração. Agradeça a Deus. Gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva o Pai às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrerei
vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, o Senhor está neste lugar, aleluia. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Sofrer contigo mesmo que eu tenha que chorar. Mas vale a pena. Porque Ele enxuga as nossas lágrimas. Com todos nós, pastor Ricardo, este homem de Deus que tem cuidado desse rebanho aqui, e nós estamos felizes, trazendo-nos a santa e gloriosa palavra de Deus aos nossos corações. Cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, aos nossos visitantes também. Estamos aqui direto da congregação Saron, no bairro Santa Rosa, em mais um culto da família, um culto de ensino da palavra de Deus. Estamos em um pequeno grupo, mas sentimos a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui.
E nós estamos estudando uma série de estudos sobre o tema A Fé que Triunfa, que Vence o Mundo, baseado em 1 João capítulo 5. E hoje nós tivemos a notícia da morte do pastor Guerino, do seu falecimento, e nós queríamos fazer aqui esse esclarecimento para os irmãos, porque o pastor Guerino, como a sua esposa, que também já dorme no Senhor, a irmã Dulce, foi pastor aqui nesta igreja, trabalhou aqui, onde ele teve a oportunidade de apresentar algumas crianças aqui ao Senhor, batizar alguns, ensinar a palavra de Deus, e com certeza ele deixou a sua marca. Qual é a marca do pastor Guerino? A sua fé, o exemplo. Um exemplo a ser seguido. A irmã Dulce, a última vez que eu estive com ela, foi quando nós fomos cooperar no bairro Daniel Fonseca, em um culto de missões, e ali ela pediu para mim tocar um hino para ela cantar. E ela cantou o Escravo Resgatado. E esse hino maravilhoso tocou nossos corações. E hoje nós tivemos essa triste notícia, da partida do pastor Guerino Dames, que foi velado hoje à tarde. E nossos sentimentos a toda a família, ele que é o nosso companheiro no ministério, com certeza deixou filhos na fé, exemplos para nós, para sermos exemplos para ser seguidos, homem de Deus, e o melhor ainda, agora ele descansa no Senhor, ele está com o Senhor, e isso é a alegria do crente. Sabemos que a nossa vida aqui é passageira, e que nós estamos aqui como peregrinos, e caminhamos para Canaã celestial. Ele dorme no Senhor. Essa é a nossa alegria, como também a irmã Dulce. Irmãos, eu preparei hoje uma palavra dentro desse tema, que é a fé que triunfa, que vence o mundo, baseado lá em Isaías 40, um texto muito conhecido da igreja. E nós vamos estar fazendo isso em nome de Jesus, lendo Isaías capítulo 40, apenas 4 versículos. Quantos encontraram amém? Então vamos ler. Isaías 40, versículo 28 ao 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós, quando começamos esta série de estudos sobre o tema A Fé que Triunfa, a Fé Vitoriosa, a Fé que Vence o Mundo, nós começamos pelo Evangelho de Mateus 14, a passagem muito conhecida da igreja, quando Jesus anda sobre as águas. Pedro fala: Senhor, eu quero ter contigo. Ele disse: venha. Parafraseando, vamos passear sobre as ondas do mar, vamos dar uma voltinha.
Pedro ficou com medo com o agitar das águas, das ondas do mar. Então ele começou a afundar, e a Bíblia diz que imediatamente Jesus lhe estendeu as mãos e levantou Pedro, e salvou Pedro, e depois diz: Pedro, Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? Nós aprendemos no culto passado em Hebreus, capítulo 11, versículo 33, que os heróis da fé venceram reinos, fecharam boca de leões, fizeram coisas extraordinárias, derrubaram muralhas pela fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A fé é um elemento principal, fundamental, tanto para a nossa salvação em Cristo Jesus, como também para nós termos triunfo na nossa caminhada aqui na terra. Na nossa caminhada aqui na terra, nós precisamos de fé. É 1 João que vai dizer lá no capítulo 5, versículo 6, esta é a fé que vence o mundo. Ou esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então nós lendo Isaías 40, nós vamos ver, a partir do versículo 28 até o 31, que o profeta está falando de uma caminhada espiritual. Está falando de uma carreira espiritual. E nós aqui nessa terra temos uma chamada de Deus. Não estamos aqui por acidente. Não estamos aqui por acidente. Se nós nascemos e se nós vivemos, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. E nós vamos aprender nesta noite com o profeta Isaías algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, me chama a atenção a águia. Eu, quando estava terminando meu 2º grau, a professora pediu um trabalho sobre as aves. E nós fomos estudar as aves. E o que me chamou a atenção é a narrativa que diz que os pássaros, dos seres que Deus criou, é o que mais os homens invejam. Todos nós sonhamos em voar, ver as coisas lá de cima. Parece que ser um pássaro é algo bom, né? Poder voar, eles não trabalham, nem cegam, e Deus os alimenta. Nós, os homens, invejamos os pássaros. Gostaríamos de sermos como pássaros, livres, para poder voar aonde nós quiséssemos. E por falar em águia, existe uma águia na África, aonde eu trabalhei. É uma espécie de águia emigratória. Ela vai até a Europa, cruza toda a África. É uma águia que ela viaja o mundo todo. É uma águia imigratória. Interessante essa águia. O texto está dizendo que os que esperam no Senhor. Vamos lá, no versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, em Mateus, nós falamos sobre a fé que triunfa sobre a natureza. Foi quando Jesus diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. Nós vemos aqui a fé operando o milagre. A natureza se submetendo à voz de Deus. Quando nós lemos em Hebreus, vemos agora os próprios homens de Deus, os heróis na fé, fazendo uso dessa ferramenta, e a Bíblia diz que eles conquistaram reinos, fecharam boca de leões, fizeram coisas lindas por causa da sua fé. E em Isaías nós vamos ver que a fé, ela se renova em Deus. A nossa fé não é uma fé morta, medíocre, estática. Não, é uma fé viva e crescente.
Foi por isso que Jesus disse: se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês sabem qual é o tamanho de um grão de mostarda? 2 milímetros. Muito pequeno, né? Mas se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Maomé, querendo imitar Jesus, e usando a razão, ele disse: se a montanha não vem até nós, nós vamos até a montanha. Mas Jesus fez diferente. Jesus ensinou que quem tem fé move montanhas. Tem poder para derrubar muralhas. Tem poder para fechar a boca de leões. E lá em Mateus, 16:15, ele vai dizer: e pisarão em serpentes e escorpiões, e não lhe farão dano algum. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, que nós precisamos de fé para esperar. Fé para esperar. Pastor, mas o que é isso? A fé que espera o milagre de Deus. Nós estamos acostumados em querer resultados rápidos, Que Deus faça o milagre rapidinho a nosso favor. Ele pode fazer. Mas às vezes Deus, Ele nos testa. Ele nos prova para ver como é que está a nossa fé nele. Vejamos em Salmo 40, versículo 1, quando diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Paciência para esperar, esperar em Deus, esperar no Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Para isso precisamos ter fé nele. Quando o Sebastião leu nesta noite Romanos 5, 2 e 4, vamos ler? Fala que, vamos lá, Romanos capítulo 5, você que está na sua casa pode nos ajudar, acompanhando, versículo 2 ao 4. Leiamos. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Paciência. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação produz em nós paciência. Então, meus irmãos, se alegrem no Senhor, quando passares por tribulações, quando passares por lutas, quando passares por dificuldade, porque a tribulação produz no salvo, produz no crente, fé abundante, fé para esperar, fé para ter paciência nas provas, fé para vencer. E Tiago vai falar, lá no primeiro capítulo de Tiago, ele vai falar sobre: lembrai-vos de Jó, que na provação ele foi paciente, e Deus, em resposta à sua paciência, à sua fé em Deus, devolveu a ele em dobro tudo que ele havia perdido. Nós vivemos uma geração impaciente, uma geração que não sabe esperar, os jovens que não sabem esperar a hora de se casar, os jovens que não sabem esperar em Deus na hora de tomar decisões sérias na vida, como casamento. Gente, nós precisamos confiar em Deus, temos fé que o Senhor tem o melhor para nós.
Então o texto está dizendo que os que esperam no Senhor, lá em Isaías, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Força aqui, irmãos, fala de fé. Fé em Deus. Fé no Senhor. Aonde você tem colocado a sua força? Aonde você tem colocado a sua esperança? Eu às vezes vejo pessoas colocando força demais em algumas coisas. Por isso quando a Bíblia diz assim, gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Tem pessoas investindo tanto tempo, dinheiro, recurso, suor em coisas que não edifica, que não aumenta a sua fé. É por isso que a nossa fé muitas vezes está pequena. Quantas horas nós passamos lendo a Bíblia? Quantas horas nós passamos orando na presença do Senhor? A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui, lá em Romanos, é quando Paulo diz: nós nos gloriamos na esperança, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque ela produz em mim paciência. Então nós aprendemos que a primeira coisa que Deus produz em nós é fé para ter paciência. E o texto vai dizer: os jovens se cansam, se fadigam. Aqueles jovens que não esperam no Senhor se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, têm a sua fé renovada, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós vemos é que o Senhor não somente renova a nossa força, aumentando a nossa fé para ter paciência, mas Ele também nos faz voar como águia. E aí eu acho interessante. Segundo os estudiosos, eles dizem que a águia, ela tem um momento muito importante na sua vida. É quando ela atinge 40 anos de vida. Ela precisa tomar uma decisão importante. Porque o bico da águia cresce, impedindo que ela possa comer ou caçar. Então, para que ela possa comer ou caçar, ela procura uma rocha. E nessa rocha, ela começa a bater o bico, até que esse bico se quebre. E então ela pode voltar a caçar e comer. Da mesma forma, as unhas crescem ao ponto de se curvar, e ela não consegue agarrar as presas, então ela tem que passar as suas garras numa rocha, para poder caçar novamente. Se ela não fizer isso, ela está condenada à morte. Mas se ela fizer isso, ela vive ainda mais 30 anos, até 70 anos. Assim é a vida do crente. Nós temos que afiar as nossas garras e quebrar os nossos bicos na rocha que é Jesus. Isso fala de humilhação, de se humilhar na presença do Senhor. É o que a Bíblia diz: aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Deus o exaltará. Nós somos como águias. E outra característica da águia, que está dentro desse tópico, é a visão. Uma das coisas que Deus quer renovar em nós, além da paciência, unida à fé, é a nossa visão espiritual. A águia é um dos animais que tem a visão mais perfeita. No mais alto dos céus, ela consegue avistar a sua vítima lá embaixo. Ela consegue avistar a presa. Ela tem uma visão fenomenal, a águia. Isso fala de visão espiritual. O Senhor está dizendo
que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é verdade? Subirão como águias, voarão como águias. Terão visões, terão sonhos, terão propósito. Você já notou algumas pessoas que não têm mais visão, não têm mais sonhos, não têm mais propósito, não têm mais razão de viver? Eu estava ouvindo, quando eu estava ainda na África, um pastor norte-americano pregar. E ele aprendeu a ler a Bíblia, ele aprendeu a ler na Bíblia. Ele era analfabeto. E se tornou um grande pregador do Evangelho. Aprendeu a ler na Bíblia. E ele fez uma pergunta ao auditório: vocês sabem aonde é o lugar mais rico da terra? E os irmãos ficaram: não, pastor. Um dizia: é o Banco Central. É os Estados Unidos. Ele falou: não. Aí ele respondeu: um dos lugares mais ricos da terra é o cemitério. O povo regalou o olho. Que é isso, pastor? Ele falou: lá estão os projetos de Deus que nunca vieram a ser executado. Canções que Deus deu aos seus filhos, mas que nunca foram cantadas. Mensagens que Deus deu, mas que nunca foram pregadas. Porque muitos preferem guardar, enterrar o talento, enterrar aquilo que Deus lhe deu. E o pastor americano conclui: não vá para o cemitério, não vá para a sepultura, sem colocar os planos de Deus, os sonhos de Deus em prática. E eu ouvi aquela mensagem, eu falei: Senhor, que mensagem forte. E desde que eu me converti, Deus sempre me deu canções, eu comecei a compor canções, eu comecei a orar: Senhor, eu não quero morrer, eu não quero ir sem antes cantar essas canções. E Deus me deu a graça. Em 2010, eu lancei o meu primeiro CD, Coração Missionário, que tinha o objetivo de levantar fundos para ajudar os nossos projetos ali na África. E graças a Deus, realizei esse sonho. Meus irmãos, mas quantas pessoas estão morrendo? Pessoas que receberam sonhos de Deus, projetos de Deus, canções de Deus, mensagens, mas que estão engavetadas. Eu me lembro a casa que eu trabalhei ali em Burkina Faso, uma casa que atendia crianças cegas. Quando eu cheguei lá, eles não tinham quase nada, não era uma escola, era mais um barraco. As crianças enfiadas em quartos pequenos, abafado. Quando ia almoçar ou jantar, fazia ao relento, debaixo de chuva, e aquilo cortou meu coração. E um dia, conversando com o diretor, que é um pastor também, fundador do trabalho, cego também, ele me disse que tinha um projeto engavetado. E o projeto dele era ampliar a escola, construir salas, botar aquelas crianças em quartos decentes, banheiros decentes. Aí eu perguntei para ele: mas por que o senhor ainda não fez? Ele falou: eu não tenho os recursos. Eu perguntei: mas o senhor tem fé? Ele falou: fé eu tenho. Eu falei: eu também tenho. Vamos unir a nossa fé? Vamos unir os nossos recursos? Ele falou: vamos. E nós começamos, irmãos, em 2011, a construir essa escola. Quando chegou em 2018, lá está, uma escola para a glória de Deus, com 10 salas, salão, refeitório, banheiros dignos, sala de informática, com computadores que ganhamos. Deus moveu céus e terra, gente do mundo todo, criança, idoso, senhoras, pessoas que eu nunca vi, que ouviram falar da fé daquele homem e daquelas crianças, e Deus agiu. Deus age quando nós colocamos a nossa fé em ação,
Porque a nossa fé não é uma fé estática, não é uma fé morta. É uma fé triunfante que vence o mundo. Amém? O segundo aspecto que eu quero falar, além do primeiro que eu falei, que os que esperam do Senhor renovam suas forças, voam como águias. A fé nos leva a descansar em Deus. O texto vai dizer que dá força ao... Tem alguém cansado aqui nesta noite? Está cansado, Carlos? Está cansado, Saul? Deus renova as nossas forças. O texto diz que Deus renova as nossas forças. Então, nós vamos falar do segundo tópico agora. Os benefícios de se esperar em Deus. Os benefícios de nós colocarmos a fé em Deus. Primeiro, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, tudo pode acontecer. Eu me lembro do missionário Hudson Taylor que dizia: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas dele. Ele não diz faça pequenas coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus, não. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas dele. Amém? Será que podemos fazer isso nessa noite? Será que podemos esperar grandes coisas de Deus? A segunda coisa, os benefícios de se esperar em Deus, é o benefício da visão. Visão espiritual, visão das coisas de Deus, visão do céu, visão da glória. Paulo vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10, procurai com zelo os melhores dons, e lá está o dom da fé. A fé que opera maravilhas, a fé que opera milagres, a fé que opera, que manifesta o poder de Deus. Pastor, mas a minha fé é tão pequenininha. Não tem problema, é essa fé que Deus quer usar. Deus não usa monstro. Eu vi esse do pastor Carlos Duarte, eu achei interessante, que quem nasce grande é monstro. Aí ele citou Golias. Imagina como Golias era feio, né? E ele ainda brinca, quão mal ele deve ter feito para a mãe, né? Porque ele nasceu já um bebezão bem grande. Quem nasce grande é monstro. Mas tudo começa pequeno. Como a missionária pregou, ensinou domingo de manhã na escola dominical. Desconhecemos todas as pessoas vitoriosas na vida, na fé e na carreira profissional. Não começaram grande, irmãos. Começaram pequeno. Às vezes vendendo picolé na praça. Às vezes pregando na praça, com uma caixinha de som, pregando o evangelho, ganhando uma por uma. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Amém? Então não desanime se a sua fé é pequena, porque é essa fé que Deus vai usar. É com essa fé que Deus vai mover montanhas. É esta fé que vai derrubar muralhas. Irmãos, gostei da resposta do Carlos e do Saulo. Estou cansado. Porque muitas vezes nós espiritualizamos as coisas e nos esquecemos que somos humanos, que somos pó. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não trabalha com super-homens, com super-crentes. Deus trabalha com quem depende dEle. Aquele que diz, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor me capacita. Senhor, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus conta com aquilo que temos. Moisés, o que Moisés tinha nas mãos? Uma vara. Deus disse: então usa, Moisés, esta vara, toca o mar, e o mar se abriu. Talvez Deus perguntasse para Noé: o que você tem, Noé? Talvez ele dissesse: Senhor, eu tenho um martelo e um serrote. Então usa o martelo e o serrote, faça esse navio, esse barco que vai salvar tu, a sua casa e todos esses animais. Eu te pergunto nessa noite: o que é que você tem para apresentar ao Senhor? Eu me lembro quando o Senhor estava me chamando para o ministério, eu disse: Senhor, não tenho nada, eu só tenho uma Bíblia e uma bicicleta Caloi 10, é o que eu tenho. Até o terno que eu tinha era um só, de uma listra só. E eu tinha um violão. E o Senhor falou: eu quero usar o que você tem. Eu vou usar o que você tem. Coloca o que você tem a meu serviço, à minha disposição, e eu vou te usar. E eu me lembro que eu comecei a dar aula de violão. Curso básico. Eu nunca fui tão bom em violão. Mas fui curioso. Eu comecei a dar curso básico de violão. Não dava dinheiro, mas comecei. E aquilo ali foi rendendo, pela graça de Deus. Aonde eu passei pelo campo missionário, sempre formei alunos no violão. Eu me lembro que ali no Paraguai foram 5. Ali na África foram 2 igrejas, uma batista, uma Assembleia de Deus, mais de 20 alunos. No Níger, outro país que eu trabalhei, eu encontrei um jovem, anos depois, ele falou: pastor, você lembra de mim? Eu falei: não. Pastor, sou aquele menino que o senhor me ensinou a tocar. Eu falei: é mesmo? É. 10 anos se passaram, eu encontrei ele estava tocando na igreja. Por isso tem um provérbio africano que diz: aquele que toca o tambor nunca sabe aonde o som vai chegar. Nunca. Eu me lembro que um dia eu estava tocando num culto ao ar livre e não tinha ninguém ouvindo a gente. Estava eu e o irmão Josué na porta da casa dele. Ninguém, irmãos, nós pregando, eu cantando, ministrando, para as paredes, para a rua, não tinha ninguém. Era engano meu. No outro dia, a vizinha da frente procurou o Josué e falou: olha, aquele dia eu ouvi vocês pregando a palavra de Deus, e eu ouvi e eu aceitei a Jesus, e agora eu sou uma crente, estou servindo ao Senhor lá na igreja do fulano de tal. Então aquele que toca o tambor nunca sabe aonde o som vai chegar. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus, está sendo transmitida para vários lares, são vários irmãos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, e talvez você precisasse ouvir esta palavra nesta noite. Tenha paciência nas tribulações, porque Deus te fará voar como águias. Deus te dará visão de águia, visão de reino, visão de propósitos. E o mais interessante sobre a águia é quando a águia morre. Vocês já ouviram falar? Crente, quando morre, é como águia. Diz que a águia sobe, sobe, sobe a mais alta montanha, entra dentro da rocha e ali ela dorme. É assim que morre a águia. É assim que morre o crente. O crente morre olhando para cima. Você já viu o crente partindo? Eu não sei se vocês já viram, com algumas exceções. Mas sempre é louvando a Deus. Às vezes dizendo: ó, eu estou vendo, os anjos estão vindo me buscar. Mas você já viu quem não teme a Deus quando está morrendo? É uma agonia, um desespero, é um medo da morte, uma coisa triste. Mas quem morre em Jesus, morre como a águia, morre olhando para cima. Ele sobe até as mansões celestiais. Os anjos do Senhor vêm o receber.
porque Ele é uma águia. E o texto vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias e não se fadigarão, não se cansarão, porque o Senhor nos dá a paz, o Senhor renova as nossas forças. O crente é como águia. Aos 40 anos, é aí que a vida começa, você vai achar. Diz que a vida começa aos 70, né? A vida começa aos 70, né? Então, meus irmãos, a fé nos faz ver o invisível. Vamos orar? Meu tempo esgotou. Isso é o que Deus colocou no meu coração. Sejamos como as águias. Há momentos, irmãos, que nós temos que deixar Deus quebrar o nosso nariz empinado, né? Tem tanta gente com o nariz empinado, achando que é melhor do que os outros, que fala melhor, que prega melhor, que é mais crente. Deixa Jesus quebrar esse nariz, esse bico. Isso é fé, é humildade também, para reconhecer que nada somos sem Deus. Nada somos sem o Senhor. Na sua casa, medita em Isaías 40, onde fala de Deus, como Ele é, como Ele age, através de nós e em nós. Vamos orar? Eu peço oração pela minha cunhada Fátima, que fez uma pequena cirurgia e pede oração. Ontem nós estivemos, hoje, com a irmã Dirce, a nossa irmã de 82 anos, uma bênção, pede oração também, pela sua saúde. Alguém mais quer oração? Irmão Sebastião, nosso visitante, oração. Então vamos estar orando por você que nos ouviu até agora, e creia que para Deus nada é impossível, e que a fé em Jesus é poderosa para fazer um milagre hoje em sua vida e em seu lar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Sabemos que nesta caminhada da fé, aqui na terra, só venceremos se o Senhor for conosco. Só passaremos este Jordão se o Senhor for à nossa frente. Só venceremos o gigante Golias se o Senhor for o nosso braço forte. Em nós mesmos somos fracos, nos cansamos, nos fadigamos, mas o texto diz: os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor têm a sua fé triunfante, têm a sua fé renovada, têm a sua fé que vence o mundo, como está escrito em João capítulo 5. A fé que vence o mundo é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus, este irmão que está passando por essa luta, que os médicos já disseram que não tem solução, pedimos que o Senhor entre com provisão hoje, que o Senhor opere um milagre hoje. Este jovem que está buscando no Senhor um casamento santo, que agrada ao Senhor, dê paciência a este jovem, para que ele não se precipite, para que ele não cometa erros. Fale ao coração deles, dê revelações, dê sonhos. Ó Senhor, estamos vivendo dias em que muitos jovens têm se frustrado na vida emocional por não aprenderem a esperar em Ti. Mas dê paciência aos nossos jovens, porque a paciência produz a esperança. Ó Deus, produz em nós esperança, fé, que o Senhor é capaz de curar as nossas feridas, de sarar as nossas enfermidades, de sarar a nossa nação, o Brasil. Deus, abençoa a nossa nação,
cura a nossa nação, perdoa os pecados da nossa nação e sara, Senhor, a nossa terra, sara o nosso povo, sara, Senhor, as nossas famílias. Assim nós oramos e te pedimos, porque queremos ser como águias, queremos ter visão de reino, visão de céu, visão espiritual, das coisas espirituais. Queremos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra. Queremos, Senhor, poder voar, assim como as águias voam, no vento do Espírito. Ó Deus, que não sejamos levados para lá, para cá, como as ondas do mar, como aqueles que duvidam, mas que tenhamos a nossa fé na rocha, que é Jesus. Jesus de Nazaré, o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso amigo de todas as horas, nas horas incertas e nas horas de alegria, nas horas da perda ou nas horas de ganhar, nas horas de sorrir e na hora de chorar. O Senhor é o nosso consolador. Por isso nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, com um tema maravilhoso. Vamos falar sobre batalha espiritual, né? A vitória ou a derrota de Israel para um povo tão pequeno porque desobedeceu, né? Mas venha participar, e domingo nosso grande culto à noite, venha cultuar a Deus conosco. Volta a palavra para o irmão Sebastião, que vai dar assim a bênção apostólica. Você acabou de ser alimentado pela palavra de Deus. Eu queria que você, aí da sua casa, repetisse comigo a bênção apostólica. Estende a sua mão e diga assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida de todo o povo de Deus. E todos nós digamos amém. Deus em Cristo vos abençoa em nome de Jesus. Se Ele não voltar até domingo, estaremos aqui. Obrigado. Aleluia. Cante este hino comigo com convicção. Amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo seus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente
medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto tua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidades para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti.